Bem-vindos ao Debate. Oi, pessoal! Hoje a gente vai dar uma olhada em dois eventos recentes que deram o que falar aí nos mercados, né? Principalmente no mundo cripto. Primeiro, aquela notícia da S&P Global Ratings rebaixando a Strategy para B-B, que é basicamente grau especulativo, né? O famoso junk bond. E quase junto, o Larry Fink, que é o chefão da BlackRock, soltou aquela de que criptomoedas e ouro são tipo ativos do medo, comprados por quem está com receio de outros investimentos perderem valor. Exato. E a questão que fica, né, o ponto central para a nossa conversa aqui é: será que essas duas coisas, a nota da S&P para a Strategy e o comentário do Fink, estão conectadas? Será que apontam para um risco assim fundamental, uma instabilidade que já vem junto com essas estratégias muito focadas em cripto? Ou, na verdade, são duas avaliações separadas? Uma coisa seria o risco de crédito específico da strategy, como ela se financia, como opera, e a outra seria mais sobre como o investidor pensa, o sentimento do mercado, e é em cima dessas declarações recentes que a gente vai construir nossa análise hoje. Então, a minha leitura é que sim, está tudo muito interligado. Uma coisa reforça a outra, sabe? Para mim, essa classificação junk da S&P meio que valida as preocupações que estão ali escondidas nos comentários do Fink. Pensa bem, se um ativo é visto como sendo de medo, bom, a consequência natural é que uma empresa que aposta tudo nele, ainda mais pegando dinheiro emprestado para isso, está correndo um risco financeiro altíssimo. E é isso que a S&P parece estar dizendo, né? Já a minha visão eu acho que a gente precisa separar um pouco as coisas. Vou argumentar aqui que a avaliação da S&P é bem técnica, sabe? É uma análise de risco de crédito mesmo, olhando para os detalhes da estrutura financeira, do modelo de negócio da strategy. E os comentários do Fink, claro que são importantes, mas eles descrevem mais a motivação por trás de algumas compras no mercado hoje. Isso não quer dizer que ele esteja condenando a tecnologia em si ou o potencial de longo prazo. Aliás, o próprio Fink fala bastante sobre tokenização, né? Então, deixa eu desenvolver um pouco mais o meu ponto. Essa nota B- da S&P não veio do nada, né? Ela é fruto de uma análise bem detalhada do crédito da strategy. E a S&P destaca coisas muito específicas, olha só. Primeiro, a concentração absurda em Bitcoin. Eles têm mais de 640 mil Bitcoins no balanço. É muita coisa. Segundo, o modelo de negócio da parte de software deles é limitado. Opera ali no 0 a 0, no break-even, não gera caixa de verdade. Terceiro, a capitalização ajustada ao risco é considerada fraca. E, um ponto que eu acho crucial, a baixa liquidez em dólar. A S&P até fala num descompasso cambial inerente. O que é isso na prática? A strategy tem dívida em dólar, mas o dinheiro vivo em dólar para pagar é pouco, porque a grana está quase toda em Bitcoin, ou segurando a operação de software que não dá lucro. Isso, para mim, é um problema de gestão financeira, de estrutura de capital da empresa. Não é necessariamente uma crítica ao Bitcoin como ativo, entende? E aí vem o Larry Fink. Quando ele fala de ativos do medo, ele está descrevendo uma razão para investir. O medo de outros ativos caírem. É uma observação sobre comportamento, psicologia de mercado. Isso é diferente de uma análise técnica de risco de crédito. E não dá para esquecer que esse mesmo Fink vive falando da tokenização, que vai ser rápido, que vai mudar tudo. Isso mostra uma visão bem mais ampla, até otimista sobre a tecnologia, né? Ah, e tem mais uma coisa. A reação da ação da Strategy no dia que saiu a nota da S&P foi até positiva. Subiu uns 2,27%. Mesmo com a queda acumulada em 2025. Isso pode ser um sinal de que o mercado talvez também separe as coisas, sabe? A nota da empresa versus a percepção sobre o Bitcoin ou a estratégia de longo prazo. Entendo essa tentativa de separar, mas, olha, para mim essa separação é meio artificial. Ela ignora uma conexão de causa e efeito que me parece óbvia. A classificação junk da S&P não é só sobre a gestão da strategy, não. Ela é um reflexo direto da natureza do ativo que a empresa escolheu para concentrar todo o capital e ainda financiado com dívida. Se o Bitcoin é, como o Fink sugere, um ativo do medo, quer dizer, um ativo que
pessoal busca mais por especulação, por receio, do que por fundamentos econômicos sólidos, tipo gerar fluxo de caixa, sabe? Então, faz todo o sentido do mundo que uma empresa que aposta o futuro nisso seja vista como de alto risco. As fraquezas que a S&P apontam são, na verdade, sintomas dessa aposta principal. A concentração gigante em BTC deixa a empresa super volátil. A necessidade de ficar gerenciando dívida conversível, aquela que pode virar ação e diluir todo mundo, é consequência de precisar de grana para comprar mais e mais BTC. E o risco de ter que vender tudo às pressas se o Bitcoin der uma despencada forte, que a S&P menciona, é a materialização desse perigo de se alavancar em um ativo tão instável. E não é por acaso que a Strategy Blount recebeu a mesmíssima nota B- do Skyry Protocol, que é um emissor de stablecoin descentralizado. Isso, para mim, é um sinal claro de como o sistema financeiro tradicional, o tal do TradFi, enxerga o risco altíssimo nesses modelos de negócio que dependem demais de cripto. E tem mais, né? O contexto geral. O próprio Fink está lá, preocupado com a dependência dos Estados Unidos de vender títulos para o exterior, e a gente vê Banco Central comprando ouro, que é outro ativo do medo, segundo ele. Tudo isso cria um clima de ansiedade financeira global que faz a aposta alavancada da Strategies parecer ainda mais precária. Para mim, a S&P só colocou no papel o risco que já estava implícito na estratégia de depender de um ativo do medo. Certo, eu entendo essa linha de raciocínio, mas a minha perspectiva continua focada nos mecanismos. A S&P, ela detalha problemas de gestão e de estrutura, né? Aquele tal descompasso cambial inerente é um exemplo perfeito. É um problema de ter dívida numa moeda, o dólar, e o principal ativo de reserva ser outra coisa, o Bitcoin, com pouca liquidez na moeda da dívida. O software no 0 a 0 piora isso, porque não gera caixa em dólar para ajudar. Mas veja bem, a própria S&P indica saídas, sugere como melhorar o rating. Aumenta a liquidez em dólar, reduz a dependência daquelas dívidas conversíveis. São recomendações focadas na empresa, na estrutura de capital, na operação dela. Isso me parece uma análise de crédito bem técnica mesmo, aplicada a um balanço que é incomum, claro, mas ainda assim é uma análise da empresa, não é uma sentença sobre o Bitcoin em si. A gente poderia imaginar uma outra empresa com a mesma estrutura de capital arriscada, mas investindo, sei lá, em startups de biotecnologia, outro ativo volátil. A S&P provavelmente apontaria riscos parecidos de liquidez e alavancagem, concorda? Discordo um pouco nesse ponto. Porque a necessidade de adotar essa estrutura de capital tão arriscada, muita dívida, pouca liquidez em dólar, ela não surgiu do nada, né? Ela é uma consequência direta da escolha estratégica de colocar quase todo o capital massivamente em Bitcoin. Se o ativo principal fosse outro, sei lá, imagina uma carteira bem diversificada de imóveis comerciais com contratos de aluguel longos e tal. A estrutura de capital, a liquidez, os riscos seriam completamente diferentes, você não acha? A S&P não está avaliando Strategy num vácuo, isolada. Ela está avaliando uma empresa cuja característica definidora é a concentração em Bitcoin. Então, a avaliação do risco da empresa está sim totalmente ligada à avaliação implícita ou explícita do risco do ativo. Dizer que o descompasso cambial é só um problema de gestão é ignorar que ele só existe por causa da aposta no Bitcoin. A estrutura financeira da Strategy é um espelho da natureza percebida do ativo em que ela investiu. Não dá para separar tão fácil assim, na minha opinião. Esse ponto é interessante, mas eu talvez o enquadrasse de outra forma, sabe? Especialmente quando a gente olha para os comentários do Fink sobre ativos do medo. É importante ver a figura toda. Ele descreve uma motivação para a compra, o medo da desvalorização de outros bens. Ok. Mas isso não significa que seja a única motivação, né? Nem que o ativo não tenha outras qualidades ou potencial. Aliás, essa descrição do Fink existe lado a lado com a visão dele sobre a tokenização. Ele mesmo diz que vai acontecer muito rapidamente, que é uma mudança fundamental, que a maioria dos países não está preparada. Isso sugere que ele vê sim um valor tecnológico disruptivo que vai além da motivação só pelo medo. E olha só, não dá para ignorar que a própria BlackRock, com o ETF dela, o iShares Bitcoin Trust, já acumulou mais Bitcoin, mais de 805 mil, do que a própria Strategy.
Claro, claro, é em nome dos clientes, eu sei. Mas isso demonstra um reconhecimento institucional, uma integração desse ativo no sistema financeiro que vai muito além de só classificar como algo comprado por medo. É um sinal, para mim, de que o mercado está absorvendo esse ativo, mesmo que as razões dos compradores sejam as mais diversas possíveis. Respeito a análise, mas, sinceramente, tenho dificuldade em aceitar essa separação tão clara. A descrição de medo como a força principal vindo de alguém com o peso do Fink, para mim, sugere sim uma base de investimento mais frágil, mais especulativa, reativa, menos ancorada em fundamentos econômicos sólidos, como gerar renda ou ter uma utilidade produtiva clara hoje. A questão da BlackRock gerenciando o ETF é diferente, como você mesmo disse. Eles são intermediários ali, oferecendo acesso para os clientes que podem ter N motivos para comprar, inclusive o medo que o Fink citou. Agora, a Strategy, não. A Strategy está colocando o próprio capital, o balanço da empresa nessa aposta. Se a percepção dominante, articulada por um líder de mercado como o Fink, é que o motor principal é o medo, isso só reforça a ideia de instabilidade. E, para mim, justifica totalmente a avaliação de risco alto que a S&P fez. Uma demanda que se baseia principalmente em medo é, por definição, mais volátil, menos previsível do que uma baseada em valor econômico fundamental. E isso se traduz direitinho em risco de crédito para quem se alavanca nesse ativo. Não tem como fugir disso. E os sinais do mercado como ficam? Aquela reação da ação da Strategy, a alta de 2,27% no dia do anúncio do rating B-, não dá para descartar totalmente, né? Pode ser um sinal de que o mercado já tinha colocado esse risco no preço ou de que os investidores têm uma visão mais complexa, talvez separando a saúde financeira de curto prazo da empresa da aposta de longo prazo no potencial do Bitcoin. A gente não pode esquecer também que, apesar da volatilidade toda, a ação teve um desempenho espetacular em 2024, subiu 430%. Isso mostra que existe sim um apetite por essa tese, mesmo com os riscos sendo tão claros. Ah, essa resiliência de um dia só me parece mais ruído de mercado, sabe? Não vejo como um sinal consistente. A gente precisa olhar o quadro maior. A ação da Strategy já vinha numa queda de 13% em 2025 até aquele dia. E mais importante ainda, o contexto macroeconômico geral que eu já mencionei. A gente viu o ouro, que é o outro ativo do medo do Fink, dar uma recuada recente depois de bater recordes, mostrando que até o que é considerado refúgio é volátil. Ao mesmo tempo, os bancos centrais compraram ouro como nunca no segundo trimestre de 2025, um aumento de 24%. Isso sinaliza uma busca real por segurança fora do sistema financeiro tradicional. Junta isso com as preocupações do próprio Fink sobre a dívida americana, a dependência de compradores estrangeiros, nesse ambiente todo de incerteza, de busca por segurança, uma estratégia super alavancada e focada num ativo volátil como a da Strategy fica excepcionalmente vulnerável. Vulnerável a qualquer choque de mercado, a mudanças na regulação ou simplesmente a uma virada no humor do investidor. A classificação da S&P, para mim, não é só sobre strategy, é sobre como esse tipo de estratégia se encaixa, ou melhor, destoa no cenário global de hoje. É um alerta sobre a vulnerabilidade que o contexto amplifica. Outra possibilidade, pensando mais para frente, é que a gente esteja talvez testemunhando as dificuldades normais de integrar um paradigma novo. Esse dos ativos digitais, da tokenização, nas estruturas de avaliação do sistema financeiro que a gente já conhece, o tradicional. A classificação da S&P, que usa métricas de crédito bem convencionais, focadas em fluxo de caixa em dólar, liquidez imediata, talvez ela tenha dificuldade em capturar o valor ou o potencial de longo prazo de uma estratégia inovadora como a da Strategy, que aposta na valorização de um ativo digital. A própria visão do Fink sobre a tokenização, que ele acha que vai ser rápida, inevitável para quase tudo, isso sugere um futuro onde modelos de negócio baseados em ativos digitais talvez sejam mais bem compreendidos, melhor avaliados e, quem sabe, até considerados menos arriscados. A avaliação atual da S&P pode ser só um retrato dessas dores de crescimento da transição, sabe? Uma dificuldade momentânea do sistema antigo em lidar com o novo. Mas aí é que mora um perigo, né? Essa tokenização rápida que o Fink prevê
Se ela for aplicada a ativos que ainda são vistos majoritariamente como de medo, sem fundamentos econômicos claros, sem uma regulação forte, sem uma infraestrutura de mercado totalmente madura, testada, isso pode, na verdade, amplificar os riscos sistêmicos em vez de diminuir. A classificação da Strategy pode ser lida justamente como um sinal de alerta sobre os perigos de construir estruturas financeiras complexas, alavancadas, sobre fundações que ainda são vistas como potencialmente instáveis. Aquela maior questão dos bancos centrais que o Fink menciona sobre como lidar com a tokenização e a digitalização reflete exatamente essa complexidade e o risco envolvido. Não é só adotar uma tecnologia nova, é garantir que a base onde essa tecnologia opera seja financeiramente sólida. E a S&P, ao dar nota junk para a Strategy, talvez esteja sinalizando que, do ponto de vista do risco financeiro tradicional, essa solidez ainda não existe para estratégias tão focadas assim em Bitcoin. Bom, para resumir a minha posição, eu mantenho que a análise da S&P é fundamentalmente uma avaliação técnica e bem específica do risco de crédito da Strategy. Ela está centrada na alavancagem, na concentração no ativo volátil e na liquidez limitada em dólar, fatores ligados à gestão e à estrutura da empresa. Os comentários do Fink, por outro lado, eles iluminam um aspecto da psicologia do investidor num momento de incerteza global. É uma motivação que, e isso é importante, coexiste com o reconhecimento pelo próprio Fink do potencial transformador da tecnologia de tokenização. Os riscos que a S&P aponta para a Strategy são reais, precisam ser gerenciados, sem dúvida. Mas eles não servem sozinhos como uma condenação definitiva do papel que os ativos digitais estão começando a ter, nem do futuro tecnológico que até gente do próprio establishment financeiro já começa a enxergar. E eu concluo reforçando a minha visão de que a classificação junk da S&P e os comentários do Fink sobre ativos do medo são sim duas faces da mesma moeda. Elas se complementam, se encaixam e pintam um quadro bem consistente de risco elevado e de natureza especulativa associadas a essas estratégias financeiras que dependem tanto de criptoativos voláteis como o Bitcoin. As fraquezas financeiras que a S&P achou na Strategy não são por acaso, elas são sintomas dessa dependência. E o cenário macroeconômico global, cheio de incertezas, com essa busca por ativos seguros mais tradicionais, só aumenta esses riscos. A avaliação da S&P funciona como um termômetro importante de como o sistema financeiro estabelecido percebe e coloca preço no risco dessa nova fronteira. E o sinal, nesse caso específico, foi de alerta máximo. Fica bem claro, então, que tanto a nota de crédito da S&P quanto as declarações do Larry Fink colocam na mesa questões fundamentais e bastante complexas, né? Elas nos forçam a pensar sobre como é que a gente avalia risco, como avalia valor e qual vai ser o papel futuro desses novos ativos e dessas novas estratégias financeiras, especialmente as que giram em torno do universo cripto, dentro do sistema econômico e financeiro que a gente tem hoje. Essa tensão entre as metodologias tradicionais de avaliação de risco, que gostam de previsibilidade, de fluxo de caixa, a psicologia do investidor em tempos de incerteza que busca proteção ou, às vezes, ganhos rápidos, e o potencial disruptivo, mas que ainda está amadurecendo, de tecnologias como a tokenização, essa tensão continua sendo o ponto central dessa discussão toda. O material que a gente analisou hoje tem várias camadas, várias perspectivas para continuar explorando essas dinâmicas que são realmente complexas. E fica claro que não tem uma resposta simples, né? Uma conclusão definitiva sobre qual interpretação dos fatos é a mais correta.